Um bom dia a todos. É com alegria que nós retornamos aqui ao MEI, um bom tempinho sem a gente estar aqui presente, retornando. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos falar um tema que é um tema dificultoso de falar sobre ele, porque nós temos uma certa dificuldade de compreender a justiça divina. Então vamos falar sobre justiça divina. Era dia 17 de dezembro de 1961. A sociedade em Niterói, no Rio de Janeiro, estava polvorosa. Naquela época, um espetáculo no circo era tudo o que as crianças queriam. Eu me recordo, na minha infância, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, eu peguei essa época, acho que acredito aqui muitos pegaram essa época. Quando o circo chegava à cidade, lá em Ribeirão Preto, eles faziam desfiles com os animais, com os artistas pelas ruas da cidade. Eu nunca me esqueço do circo Orlando Orfei. Veio várias vezes na cidade e era uma paixão. O dia que o circo chegava na cidade e o espetáculo ia começar uma semana depois, a gente ficava naquela expectativa, naquela ansiedade, pedindo para o pai, para a mãe, querem ir no circo, querem ir no circo. E isso fez parte da minha infância de uma forma muito saudável. Tem muitas boas lembranças dessa época. E lá em Niterói não foi diferente. Nesse dia, 17 de dezembro de 1961, as crianças estavam em polvorosa. Era o terceiro dia de espetáculo na cidade do Grand Circus norte-americano. Era o maior circo da América Latina. Esse circo se estabeleceu na Praça dos Expedicionários, bem na região central, e tinha capacidade para 3.000 pessoas. Naquela época o povo ia mesmo ao circo, era um espetáculo. E naquele dia, o espetáculo estava marcado para o meio da tarde e teve muita procura, a tal ponto que os proprietários do circo tiveram que fechar a portaria, porque o circo estava completamente lotado e tinha uma multidão do lado de fora ainda querendo comprar ingresso para assistir o espetáculo. Começou-se o espetáculo, tudo se corria bem. Até que às 15 horas e 45 minutos, a irmã do proprietário do circo, proprietário Danilo Stepanovich, a irmã dele, Antonieta Stepanovich, conhecida por Nina, uma trapezista, na hora que era o ponto culminante do espetáculo, que era o salto triplo mortal, ela de cima do trapézio, ela olha para um canto e grita com todas as suas forças: fogo, fogo, fogo! 5 minutos. Aquela lona, que era para ser uma lona de nylon, conforme a propaganda do circo, era de fato uma lona de algodão embebida em parafina. O fogo se alastrou em 5 minutos. Aquela chuva de parafina escaldante matou só no local 372 pessoas. Foram mais de 500 mortes. Mais de 800 feridos gravemente. Foi uma maior tragédia da história circense e da história do mundo. Foi essa tragédia do Grand Circus norte-americano. Para piorar a situação, naquele dia em Niterói, os médicos estavam em greve. O principal hospital da cidade estava praticamente fechado. Não tinha como receber os feridos. Foi feito um chamado pelo rádio para todos os profissionais da área de saúde do estado do Rio de Janeiro para virem socorrer. Não tinha onde colocar os corpos. Alugar um terreno na área rural para colocar esses corpos. Não tinham caixões. Foi feito outro chamado para os marceneiros da região virem urgentemente fazer caixões. Foi pego o estado de Caio Martins em Niterói e foi feito um palco para fazer esse trabalho de marcenaria. O presidente brasileiro, na época, então, João Goulart, foi pessoalmente. Vários artistas estiveram presentes, pessoas conhecidas estiveram presentes para auxiliar. Ivo Pitangui, cirurgião plástico, foi um deles depois para poder restaurar as pessoas que estavam totalmente queimadas. Foi um desastre bem grande. E quando a gente analisa um desencarne coletivo desse, a gente fica a questionar sobre a justiça divina. Por que será? Por que será que naquele desastre 70% das vítimas eram crianças?
Como que a gente explica uma criança na maternidade passar por isso e os familiares também? Como que a gente explica uma criança de 2 anos ser portadora de um câncer terminal e passar por uma série de sofrimentos ainda em eternidade? Quando isso acontece em nossas famílias, muitas vezes a gente fica se questionando: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Por que motivos uma criança de 2 anos sofre dessa forma? Aí nós perguntamos: 2 anos no corpo ou 2 anos na alma? 2 anos no corpo. Afinal, é uma alma imortal, como todos nós, com trocentas e trocentas encarnações pretéritas. Aí a gente já começa a fazer algum sentido. Vocês viram como que é complexo a gente fazer uma reflexão sobre a justiça divina? Porque primeiro que a gente não tem evolução espiritual para compreender a divindade. É como se a gente pegasse um copo vazio e fôssemos até o mar com esse copo vazio e quiséssemos colocar toda a água do oceano dentro desse copo. A gente age muitas vezes como crianças. Então, primeiramente, a gente falta esse entendimento, essa compreensão da divindade, que nosso estado evolutivo ainda é muito pequeno. Muito pequeno. E segundo ponto, que quando a gente vai falar de justiça divina, a gente tem por parâmetro qual justiça? A justiça humana. E a justiça humana, ela tem uma série de obstáculos intransponíveis, que é difícil a gente conseguir fazer uma relação entre uma e outra. Querem, por exemplo, quando um dano chega à justiça, quase sempre, de regra geral, obviamente, se ele já chegou, porque já aconteceu, já ocorreu. A justiça humana tem como reparar esse dano? Olha que obstáculo para a justiça humana. Imagina um caso de um homicídio. Como que a justiça humana vai restituir a vida da vítima? Impossível. Não tem como. Mesmo que ela tenha uma indenização pecuniária, qual o valor da vida? Não tem valor. Qual o valor da vida do um ente amado? Não tem valor. Viu como que é difícil para a justiça humana? Outra questão: será que a justiça humana ela consegue recuperar o infrator? Recuperar o criminoso? Difícil. Às vezes ele até se regenera mais pelas próprias circunstâncias do que pelo próprio sistema penitenciário. Mas a justiça humana, ela não foi feita ainda para recuperar o infrator. Ela foi feita para isolar o criminoso. Nós custodiamos, prendemos, algemamos, custodiamos, mantemos ele em pena, em prisão. Esse é o objetivo da justiça humana ainda. Hoje, devagarzinho, nós já temos a justiça restaurativa, sabe, visando realmente uma regeneração do infrator, mas ainda o sistema penitenciário é para custódia, é para isolamento. Outra dificuldade enorme da justiça humana: regenerar o infrator. Outra questão da justiça humana é que a justiça humana, para poder realmente exercer essa justiça, ela tem um instrumento, praticamente só um instrumento, que é a força. Cometeu um crime, incidiu ali no Código Penal, a justiça vai lá, tira a força constrangidamente e encarcera. Esse é um instrumento que tem que ser. Se a justiça humana ela não consegue reparar o dano, então qual que é o objetivo dela? Obviamente, retirando o infrator, o objetivo é para que esse infrator não venha, esse criminoso não venha a cometer novos crimes, novos danos. Então, esse ainda é o objetivo da justiça humana. Aí a gente vai para a justiça divina tentar compreender a justiça divina. Muitas vezes, quando a gente faz uma construção sem o alicerce, ou com um alicerce defeituoso, sem uma base, sem uma estrutura, quando se vem uma tempestade ou um abalo, esse edifício ele não se sustenta, ele cai. A nossa compreensão sobre a justiça divina muitas vezes está embasada nesse alicerce ainda frágil. É por isso que o Cristo chama a todos nós para essa reflexão. Porque para a gente tentar realmente entender
como diz Kardec na obra da Codificação Espírita, ele nos chama para a gente entender os fundamentos dessa justiça e da divindade. Porque se a gente não tem condição ainda de compreender o que é Deus, tanto é que Kardec não pergunta o que é Deus, quem é Deus, a gente não tem condição de compreender, ele pergunta que é Deus, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele nos chama para a gente entender os seus fundamentos, porque se a gente tem um fundamento, conforme Kardec nos traz, ele diz que esses fundamentos é o farol, palavras de Kardec, é o farol que ilumina o nosso caminho na busca e na pesquisa da verdade. Sem ele é como se a gente estivesse cegos. Então a gente tem que, pelo menos, tentar entender quais são esses fundamentos. Qual que é essa base, qual é esse alicerce, para que a minha evolução espiritual tenha, parâmetros, para que eu não me perca. Para que eu, muitas vezes, nessa busca e na pesquisa da verdade, eu me atrele a uma falsa verdade e carregue aquilo comigo, me prejudicando, me desviando, me fazendo me perder no meu caminho. E quais seriam esses atributos? Aí é bem interessante. Kardec, na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, ele fala sobre esses atributos da divindade. Mas é no capítulo 2 da Gênesis, cujo título é Deus, um capítulo que fala só de Deus. Logo no começo ele vai falar sobre a natureza divina. Esse item da natureza divina, ele destrincha sobre esses atributos da divindade, deixando bem claro para nós que ali ele, obviamente, não está exaurindo os atributos da divindade. Ele está traçando alguns atributos que a gente tem condição de compreender, sem os quais Deus não seria Deus. É isso que Kardec nos traz. Querem ver os atributos? Primeiro atributo: Deus é inteligência suprema e soberana. O que isso significa? Se é suprema, não existe em todo o universo, ou universos, uma inteligência superior a dele. Está sobre todas as inteligências. E se é inteligência soberana, ela rege as vidas e rege tudo que existe nos universos. Soberana, primeiro atributo. Segundo atributo: Deus é único. O que significa? Significa que se a gente observarmos a natureza, as leis naturais, a gente vai ver que tem uma unicidade desde o micro até o macro. Quando a gente pega, por exemplo, um átomo no micro, hoje tem já os estudos quânticos, física, a química, a biologia quântica, mas vamos pegar só o átomo, como a gente aprendeu na escola, com um núcleozinho, com o próton, com o seu nêutron, e os elétrons ao redor. A gente pega esse átomo no micro, vai para o macro, olha como que é um sistema estelar. Uma estrela no centro, os planetas ao redor. Então existe, quando a gente olha a natureza, existe uma unicidade. É como se eu olhasse um quadro de Picasso e olho para aquele quadro, isso é Picasso. O pintor deixa ali impregnado, gravado naquele quadro as suas características. Por mais que um falsário vai lá e falsifique aquele quadro, não é Picasso. Aquele quadro que Picasso pintou é Picasso, não tem outro jeito. Nós temos também a nossa unicidade. Então, quando a gente olha para a obra da criação, a gente vê essa unicidade. Deus é único, Deus é um só. Segundo atributo da divindade: Deus é eterno. O que significa isso? Não teve princípio e não tem fim. Aí a gente fica perdendo muitas vezes muito tempo na vida tentando entender assim, como é que assim não teve começo? Como uma coisa não pode ter começo? Primeiro, que se ele tivesse tido começo, então ele não era Deus, porque teria outro ser mais poderoso que ele, que o criou. Primeiramente por aí. Segundo, como que a gente pode, um ser, eu, Caetano, que tive um começo, entender um ser que não teve começo? É como se eu fosse criança tentando entender coisas de física quântica lá da frente. Não tenho como compreender isso ainda. Então Deus, ele é eterno. Nós somos imortais. Tivemos um começo e não temos fim. Outro atributo da divindade: ele é imutável. O que significa isso? Ele e as suas leis não estão sujeitas a mudanças. Como que Kardec chegou a essa conclusão?
Ora, se as leis de Deus e o próprio divindade estivessem sujeitos às mudanças, o universo não teria o equilíbrio que tem. Porque ele podia ter um pensamento hoje, amanhã ele acordou de modo, viu gente? De uma forma assim contando de uma forma bem humana, né? Ele acordou teve uma má noite de sono e aí resolveu mudar todas as suas leis. Não, é imutável. Nosso planeta tem 5 bilhões 560 milhões de anos. Desde o princípio até hoje, são as mesmas leis na natureza. Então, ele não muda. E daí sai uma outra característica para o atributo de Deus, que Kardec fez esse raciocínio e trouxe para nós. Se ele é imutável, ele é imaterial. E Kardec nos fala, ele é de algo totalmente diferente do que a gente entende por matéria. Porque se ele tivesse um quidinho só de matéria, a matéria muda. Aí ele não seria imutável. Então, ele é imaterial. Kardec nos traz também outra reflexão sobre o atributo dele, que a gente tem condição de compreender. Ele é onipotente. O que significa isso? Ele é o Senhor absoluto do poder. Ele é todo poder, todo poderoso. Não existe nenhum poder no universo que seja maior do que dele. E Kardec deixa por último dois atributos que é o que realmente, para falar de justiça divina, é o que a gente tem, principalmente de ter essa compreensão. Primeiro, outro atributo dele, ele é infinito em todas as suas perfeições. E o outro atributo que vem junto com esse, ele é soberanamente bom e justo. Gente, se ele é infinito em todas as suas perfeições, não existe a mínima possibilidade de ele ter algo que ele faça no universo que seja imperfeito. É infinito em perfeição. Se ele é soberanamente justo e bom, se eu tirar só um tiquinho de algo dele em questão de bondade, já não seria Deus. Então, se a gente tem aí alguns expoentes como Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá como pessoas boas, nós não vimos Deus ainda. Infinitamente bom. Se ele é infinitamente bom e justo, ele é infinitamente caridoso, é infinitamente misericordioso, é infinitamente pai e mãe de todos nós. Eu que sou pai, tenho 3 filhos, procuro fazer o melhor para os meus filhos, com todas as minhas imperfeições. Imagina Deus para cada um de nós. Então, só por esse princípio, por esse atributo, se acontece algo de negativo na nossa vida, porque a gente esteja passando por um momento de dor ou de sofrimento, é Deus que pune? Não. Ele é infinitamente bom e misericordioso, não é Ele que está punindo. A gente tem que começar a olhar sobre outro prisma a questão da dor e do sofrimento. A questão da dor e do sofrimento, para tentar entender um pouquinho como que as coisas acontecem na nossa vida e entender a justiça de Deus nas nossas vidas. E olha que interessante, Kardec, depois que trabalhou essa questão na gênese dos atributos da divindade, o 4º livro da codificação é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou, como nós o conhecemos, o céu e o inferno. Depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médios e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi trabalhar o céu e o inferno, a justiça, foi refletir sobre a justiça divina em nossas vidas. Porque aonde que a justiça divina se expressa? Em nossas vidas. É analisando o ser humano, o seu comportamento, o seu dia a dia, a sua vida, que a gente vai tentar refletir sobre a justiça divina, porque ela se expressa ali. Ela se expressa ali. E o Céu e o Inferno é um livro, eu pessoalmente, das 5 obras da codificação, são importantíssimas, mas o Céu e o Inferno é fantástico. Porque o que Kardec faz ali? É um livro que ele tem toda uma experiência da parte científica de Kardec, científica no sentido de buscar conhecimento, de fazer análise dos fenômenos mediúnicos e principalmente do que a informação moral esses fenômenos traz para nós. O livro Céu e Inferno é dividido só em 2 partes. A segunda parte são os exemplos. O que Kardec fez? Kardec ele fez uma entrevista dos espíritos. Quais espíritos? Todos os tipos de espíritos. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos criminosos, espíritos em todas as esferas sociais, nível de cultura, ele fez. Fez mais de uma centena de entrevistas, sendo que boa parte delas está na Revista Espírita, mas as principais ele colacionou.
ali no céu e no inferno. E aí ele pergunta para o Espírito: ô fulano, como é que você está aí no mundo espiritual? Aí o Espírito responde para ele: eu estou muito bem, nossa, estamos trabalhando, estamos com felicidade, a gente está na atividade, nossa, que maravilha. Aí pergunta para o outro: e fulano, como é que você está aí? Eu estou mais ou menos, estou levando, sabe? Tem aqui uns pesos de consciência aqui, mas estou indo. Aí pergunta para ele: como é que você está aí? Estou muito mal. Tinha uns que não conseguia nem responder, tamanho estado de perturbação. Aí Kardec começa a relacionar como ele está no mundo espiritual, como ele viveu em terra. Com quem foi você? Como que você viveu? O que você fazia? Como que era a sua vida em sociedade? Aí ele foi relacionando como que a pessoa vivia aqui e como estava vivendo lá. Depois que ele fez essa análise, aí ele fez a primeira parte do céu e inferno, que é a parte da doutrina, a parte filosófica. E ali é um primor para todos nós. O céu e o inferno, a gente costuma falar que foi um livro feito para os sábios. Porque tem um provérbio oriental antigo que diz que sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Aquele que aprende com o próprio erro é um tolo. Provérbio oriental. Então o céu e o inferno é um livro feito para sábios. Por quê? Porque ele traz casos do que as pessoas erraram e por que elas estão sofrendo. Aí a gente olha isso, a gente vai fazer o mesmo erro e fala: não, no meu orgulho, isso não sei se está certo. Eu estou vendo que o cara caiu no buraco lá na frente, eu também vou querer cair no buraco para saber se realmente é bom ou se não é. É aí que vem o provérbio. Eu estou agindo como um tolo. Sabe aquele que vê o outro errando? Poxa, aquilo ali tem um buraco ali. Eu tenho que ir por aqui ou por ali, tenho que achar outro caminho. Então é um livro feito para sábios. E no Céu e Inferno tem um capítulo que é o capítulo 7, que vai falar sobre as questões das nossas penas, das nossas consolações. Aliás, o livro, o Céu e o Inferno inteiro, Kardec faz uma extensão do livro 4 de O Livro dos Espíritos, as penas e as consolações. Então o Céu e o Inferno, ele trabalha isso. Nesse capítulo 7, no item 8 e seguintes, Kardec traça um resumão. É bem isso mesmo, um resumão. São 33 pontos. Eu costumo dizer o seguinte: se Mahatma Gandhi, quando saiu da Índia e foi lá para a Europa, e conheceu o Evangelho do Cristo ali. Aí ele conhecendo o Evangelho do Cristo, ele falou assim: sim, que coisa maravilhosa, mas vocês são cristãos? Por que vocês não seguem o que está escrito aqui? A Índia era dominada pela Inglaterra. E ele questionou: mas vocês estão dizendo que vocês são cristãos? Isso aqui é maravilhoso, mas vocês não agem como que está aqui. E ele disse mais: se queimarem todas as literaturas do mundo e sobrar só o Sermão da Montanha de Jesus, salvou-se tudo. Ele era cristão? Não, ele era hinduísta. Olha que espetáculo. E eu digo a mesma coisa: se a gente perder toda a parte da codificação, mas ficar só esse resumo de Kardec, a gente já tem uma diretriz muito grande para não se perder. Porque ele faz um resumo fantástico ali nesses 33 pontos. E principalmente no item 16 desse resumão dele, ele vai falar o seguinte: ele vai falar quais são as condições necessárias para a gente acertar as nossas contas com a lei de Deus. Olha que interessante, ele deixa bem claro isso. Ele estabelece o seguinte ali: ele fala para nós que quando nós cometemos uma falta, essa falta fica impregnada em nós mesmos. Onde? No nosso corpo perispiritual. Corpo astral, corpo espiritual, perispírito. Pega a denominação que você quiser. Fica registrado ali. E para onde a gente for, encarnado, desencarnado, na Terra, em outro planeta, onde for, ali vai estar impregnado dentro do meu código de barras, digamos assim. E eu vibro a energia que está registrada ali. Então eu não tenho como esconder. Por mais que eu coloque máscaras, por mais que eu crie várias personas, sabe, do meu eu, do meu self, para encobrir realmente o que eu sou, os espíritos me veem. Coloca ali o leitor óptico no meu código de barra. Ah, Caetano, né? É, Caetano. Pô, sabe o que você fez lá 20 encarnações atrás? Gente, a gente invadia aldeias.
A gente passava a espada em todo mundo. Matavam-se os homens, preservava só os mais fortes para escravizá-los. Violentava as mulheres, matávamos as crianças. Olha que coisa. E se eu ainda não acertei minha dívida com a justiça divina, isso está impregnado no meu código de barras. Por isso que eu digo sempre que o que eu penso não é só o meu presente. O pensamento ele não está atrelado num espaço físico, de tempo. Eu sou o que eu penso, mas é toda a minha carga do meu passado e tudo aquilo que eu projeto para o futuro com o meu presente. Às vezes no dia a dia ele fala assim, meu Deus, parece que tem um ninho de urubu na minha cabeça. Eu procuro fazer tudo certinho, fazendo tudo, faço as minhas orações, mas as coisas não estão dando certo para mim. Passo por dores, passo por sofrimento. Mas será que ou é uma aprovação, ou é uma expiação, coisas que eu trago do meu pretérito. Estou carregando comigo. Vibro aquilo ali. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Estou falando para vocês aqui, mas se eu fui homicida e ainda não sanei isso da minha vida, eu vibro energias de homicida. Eu tenho que resgatar isso, tenho que ir atrás. Então Kardec fala que esses traços ficam registrados. E o melhor, no final ele diz que não tem nenhuma das imperfeições nossas que a gente não tem condição com a nossa boa vontade de transformá-la em perfeição. Olha, consolo, coisa fantástica, né? Coisa fantástica. Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, no capítulo 13, no versículo 31, ele traz uma parábola para nós, que eu acho que todos conhecem, que é do filho pródigo. Eu prefiro chamar ela de parábola dos dois irmãos, porque a gente centra muito no ensinamento moral na questão do filho que saiu de casa, mas tem um ensinamento profundo do irmão que fica e que se revolta quando o outro retorna. Essa parábola acho que vocês já conhecem, né? O filho chega para o pai e pergunta para ele, pede para o pai, que ele queria parte dele na herança para ir embora de casa. Naquela época, na cultura judaica, você pedisse para o pai era desejar a morte dele. Ia totalmente contra o ensinamento de Moisés, honrar seu pai e sua mãe, era um crime. E ele chegou e pediu, e o pai deu. Ele saiu de casa, perdeu tudo que tinha com as atrocidades que ele cometeu. Quando ele perdeu tudo, o que aconteceu? Se arrependeu. E aos choros retornou para o lar do pai. O pai o que fez? Não deixou ele chegar? Não. O pai foi ao encontro dele no caminho de retorno. Não esperou nem chegar em casa. Abraçou-o, levou para casa, matou o melhor novilho que ele tinha e deu uma festa para toda a comunidade. O irmão mais velho que ficou trabalhando com o pai, como é que ele agiu? Se revoltou totalmente. Não aceitava o irmão de volta. E saiu de casa daí pela revolta. Às vezes a gente fala assim, olhando pelos olhos materiais. Pô, é verdade, né? Ele ficou lá uma vida inteira ajudando o pai, enquanto o outro não ajudou. E aí ele se revoltou. Olhos materiais. Espiritualmente, não é isso o ensinamento do Cristo. Não é o ensinamento do Cristo. Olha que interessante. Quando esse filho que saiu e cometeu uma série de faltas retorna para o pai arrependido, ele já começa, naquele arrependimento, a sanar o traço da falta em cima dele mesmo. Quando ele chega e o pai lhe abraça com toda a sua amorosidade, ele resgata com o pai o traço com o pai. E quando o pai mata o novilho e dá festa para a comunidade, ele resgata o traço com toda a comunidade. Porque como já diz Paulo de Tarso, todos nós temos uma nuvem de testemunhas, sejam encarnados, sejam desencarnados. Quando a gente comete uma falta, a gente não deixa o traço só sobre nós. A vítima fica registrado nela, ou nas vítimas. Aquela comunidade que presenciou, registra isso também. E a gente tem que arcar com as consequências. Porque todo o traço, toda a falta traz para nós consequências que a gente tem o dever de reparar. Na minha época, ainda que eu tenho meu berço religioso na doutrina católica. E lá era muito interessante que tinha uma parte do Antigo Testamento que eu não conseguia compreender. Mas não, olha, eu lutava, eu perguntei para tudo quanto é sacerdote, para padre, para tudo, não consegui. Que era mais ou menos isso. E isso eu carreguei muitos anos isso. Tem uma parte lá que diz o seguinte: todo pecado será perdoado, menos aquele praticado contra o Espírito Santo. E eu falei, caramba,
Na minha época, a visão de católico é que Espírito Santo, Deus e Jesus eram uma pessoa só. Como que Deus não perdoa? Não é possível Deus não perdoar. E eu ficava me questionando. Depois, adentrando a doutrina espírita, tendo conhecimento que a doutrina nos traz, aí a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Eu posso cometer uma falta contra alguém. Essa pessoa pode me perdoar. Me perdoa, vem, me abraça. Caetano, esquece aquilo, passou. A comunidade, as pessoas estão ouvindo, falam, Caetano, esquece, passa. Se eu não me perdoo, esse pecado, entre aspas, está no meu perispírito e eu não consigo se desvencilhar. Eu tenho que reparar. Aí que eu comecei a entender essa passagem. E quando a gente fala de arrependimento, como Kardec traz ali para nós, arrependimento é uma coisa bem interessante, porque eu me questionava. A gente tem um precursor de Jesus, que foi contemporâneo dele, que é o seu primo, João Batista. E João Batista, quando pregava lá nas margens do Rio Jordão, ele dizia assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. E eu falei assim, mas ele é contemporâneo de Jesus, Jesus veio fazer quebrar a quebra de paradigma sobre a questão do amor, e o João Batista batia sempre em cima do arrependimento, por quê? É o primeiro passo para a gente, trabalhar as faltas que estão no nosso perispírito, que estão na nossa alma. Porque sem o arrependimento, às vezes as coisas ficam difíceis para continuar os demais passos. Quais são os demais passos? Expiação e reparação. É necessário que eu me arrependa verdadeiramente. E isso a gente tem que aprender. Porque a gente muitas vezes confunde arrependimento com outras coisas. Um cônjuge trai o esposo ou a esposa. Se arrepende, chora, cai de joelho, pede perdão, todos choram. O outro cônjuge compadecido perdoa. Tá, vou te dar mais uma chance. Se ele não mudou de fato a sua mentalidade sobre a traição, cai de novo. Vira um ciclo. Erra, chora, erra, chora, erra, chora. Isso se chama-se remorso. Peso de consciência. E a gente fica nessa roda. Se eu não mudo a minha mentalidade sobre aquele fato gerador da falta, e mudo a minha forma de agir perante aquele fato, perante a vida, não é um verdadeiro arrependimento. E é desse arrependimento que João Batista falava. Porque aquelas pessoas daquela época, com aquela dificuldade ainda de entender o que é o amor, no campo daquela barbaridade, o primeiro passo era arrepender. O primeiro passo era se arrepender. Por isso que ele bateu na tecla do arrependimento. O segundo passo que Kardec nos traz é a expiação. Primeira vez que eu li essa palavra, deu até medo, até tremia. Expiação, oh meu Deus do céu. Eu sempre tinha aquela visão de expiação, mas a gente sempre é dor, é sofrimento, né? Se a gente ainda não tem aquela base na doutrina, fala assim, meu Deus, deixa eu pular essa parte, né? Deixa eu só reparar meu erro, não pula da expiação. Mas a justiça divina é para todos. Embora a misericórdia divina chegue primeiro, mas a justiça divina é para todos. E expiação não é essa coisa horrível que a gente fica pensando, eu tenho que expiar. Não. Expiação é o melhor meio pedagógico de educação do espírito. Para a gente evoluir rápido. Porque se não fosse a expiação, ele ia ficar patinando. Com a expiação já leva os séculos. Às vezes, para reparar uma única falta, imagina sem ela. Você imagina um espírito que foi muito faltoso em relação à questão da relação afetiva. Vamos pegar aqui um exemplo, um marido que espanca os filhos, que é totalmente arbitrário, violento com a esposa e que atrai de tudo quanto é as formas. Ou seja, vamos pegar aqui a figura de um homem, pode ser de mulher também, mas que realmente agiu com muita violência dentro de casa. E austero. Desencarna com aquele pensamento. Chega no mundo espiritual, vamos fazer a análise. Olha, realmente a situação é complexa. Qual é o objetivo de Deus? Achar o caminho, muitas vezes, mais curto para a gente evoluir. E a expiação está aí para isso. Você imagina uma mente dessa sendo reencarnada num corpo físico totalmente contrário à sua polaridade mental.
Ele era um homem austero, vem num corpo feminino, na próxima encarnação. Aí a gente começa a ver que a expiação, o objetivo dela é dar um choque psíquico em todos nós, espíritos faltosos ainda. Nos dá um chacoalhão. Pedagogia educacional para a gente se educar. Deus pune? Não. É a nossa consciência, através do mecanismo divino, nos trazendo de volta para a lei. Qual lei? A lei de Deus. A expiação funciona para ele. E no campo da expiação tem umas coisas fantásticas. Se no nossa lei humana, quando a pessoa vai para um tribunal, é analisado as atenuantes e as agravantes do crime, imagina se no mundo espiritual a misericórdia divina também não vai ter as atenuantes e agravantes. Quer ver um caso interessante? Livro A Vida Escreve, do Espírito Hilário Silva. Acho que muitos aqui eu vou falar, vocês vão lembrar desse caso. Psicografia do Chico Xavier. Ali tem um caso de Saturnino Pereira. Uma pessoa boníssima. Uma pessoa querida por todos, pela família, pelos amigos da indústria. Todo mundo adorava. É uma pessoa que o pessoal fala, esse cara não tem maldade. Como que pode uma pessoa ser tão boa desse jeito? Ele era muito querido. E um determinado dia na indústria onde ele trabalhava, começaram a gritaria e foram socorrer, estava lá Saturnino Pereira com o braço até no ombro enfiado dentro de uma máquina. Conseguiram tirá-lo, o braço todo danado, todo ensanguentado, foi para o hospital, passou pela cirurgia. Aí quando saiu da cirurgia, o médico falou para a família, para os amigos, olha gente, a situação estava difícil, mas a gente conseguiu recuperar o braço, mas não conseguimos salvar o polegar dele, perdeu o polegar. Aí o Saturnino saiu do hospital, os amigos dele tudo revoltados, como é que pode um espírito bom desse passar por isso? Aquele traste de fulano que fala mal de todo mundo, é um estorvo aqui dentro, não acontece nada com ele. Como que pode uma coisa dessa? Não aconteceu nada com ele, o outro que é bom, perdeu o dedo. E o próprio Saturnino ficou meio borocochô. Aí ele era espírita, foi para uma reunião mediúnica, né, quando ele voltou para os trabalhos mediúnicos. Na primeira reunião, o mentor da reunião se manifestou e falou diretamente para ele, Saturnino, Saturnino, regozijai-vos. Numa existência não tão antiga, você pegou um dos teus operários e por causa do teu orgulho, enfiou o braço dele na moenga de cana de açúcar. Aquele sangue enrubescido com caldo de cana ficou na sua mente após a morte. E você não conseguia tirar essa culpa, essa falta da sua mente. Você pediu uma nova encarnação, aonde você perderia o seu braço mais útil para poder ter a limpeza da sua consciência. Aí eu falei, nossa, é isso. Mas, pelas suas ações, pelo você ser um bom pai de família, ser um bom colega profissional, ser uma pessoa boa do jeito que você é, você teve merecimento. Eu sou um dedo. O amor cobre uma multidão de pecados. Atenuante. Tem agravantes? Tem agravantes. Vamos pegar aqui o caso do Antônio Olímpio, livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O Antônio Olímpio era uma pessoa obcecada por dinheiro. Obcecada por dinheiro. Coisas materiais, ele dava vida por tudo. Falou que é algo material, ele dava vida. E os pais vieram a faltar. Ele tinha 2 irmãos. Aí ele fez um plano horrível. Embebedou os 2 irmãos, levou eles num passeio de barco, chegou lá no meio da lagoa, que ele fez, empurrou os irmãos na água, bêbados. Os 2 encarnaram por afogamento. Esses irmãos, que também não tinham uma evolução espiritual, sabe, para perdoar, no plano espiritual começaram a fazer o quê? Queriam vingança. Vingança, 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 e começaram um trabalho obsessivo em cima de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, só querendo angariar riqueza, acabou abandonando praticamente a esposa e o filho dele, que tinha a mesma deficiência, sabe? Voltado para essa questão de busca de riqueza. A esposa acabou se suicidando, entre aspas, esse suicídio. Ela tinha um karma. Eu não gosto muito da palavra karma, né? Ela tinha uma dívida pretérita e também se encarnou por afogamento. Não relativa a essa questão do Antônio Olímpio. Agora, o filho dele foi no mesmo caminho. Antônio Olímpio desencarnou, os irmãos grudaram nele, trabalho obsessivo, e grudaram no filho. A tal ponto que quando chegou ali André Luiz, com seu orientador espiritual, para atender o caso, tinha cerca de 300 obsessores em cima.
Atenuante? Não. Agravante. Não teve arrependimento e continuou uma vida totalmente voltando para aquelas mesmas faltas. Sabe o círculo vicioso? Então a expiação é isso. A gente é colocado num polo oposto, de regra geral, àquela falta que nós cometemos. Se a gente foi o algoz, a gente muitas vezes passa por uma situação semelhante como vítima, para ter um choque psíquico e reaprender a agir de forma correta. Quer ver outra situação que o Kardec nos traz daí? Acabou? Estamos limpos? Paguei minha dívida? Ainda não. Quando a gente comete uma falta, no Código Penal chega lá um crime. Tem lá a prescrição, pena de tanto a tanto. Será que na Justiça Divina é assim? Vou cometer uma falta, nossa, eu tenho que passar por uma pena aí de 10 anos de reclusão. Não, não é assim. Quem dita a nossa pena é a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então é a nossa consciência que vai nos direcionar. Só que quando eu cometo a falta, eu não tenho como fazer, eu não tenho ainda a consequência dessa falta quase sempre. Quer ver um exemplo? Uma relação afetiva. A pessoa pega e abandona aquele que tem afetividade por você. Aquela pessoa que é o abandonado, fica-se numa situação difícil emocionalmente, mas vai se levantando, se levanta e segue a vida. É uma consequência. Outro que foi abandonado, vai ficando na situação difícil, não consegue sair, vai caindo no buraco, vai ficando cada vez mais triste, cai numa depressão e suicida-se. Consequências diferentes. O ato foi semelhante, mas cada um tem uma consequência diferente para reparar. E se a justiça humana só tem a força como instrumento para realizar a justiça, vocês acreditam que a justiça divina tem só força? Será que a justiça divina não tem condições de reparar o dano? Será que a justiça divina não tem condições de regenerar o infrator? Será que a justiça divina não está preocupada com isso? Será que a justiça divina só tem a força como instrumento da justiça? Obviamente não. Aí a justiça divina tem um instrumento fantástico. A reencarnação. Quem tirou a vida, vai dar a vida. Vida pela vida. Vocês já repararam muitas vezes, pessoas, principalmente mães, não estou dizendo aqui que a mãe foi algoz do filho no passado, mas nesses casos muitas vezes acontece isso. A mãe o pai também, que renuncia uma vida, renuncia uma profissão, renuncia sua carreira, renuncia noites e noites e noites de sono para fazer o melhor para o filho. Ela dá a própria vida pelo filho. Então a reencarnação ela permite que até mesmo no caso de homicídio as coisas se recomecem e nos mínimos detalhes a gente tem condição de reparar o dano. Então, através da reencarnação, a justiça divina, ela permite que a gente repare o dano. Se eu tirei algo do lugar, adivinha quem vai ter que colocar? Eu vou ter que colocar. Eu tirei. A justiça divina age através da reencarnação. Ah, Caetano, mas muitas vezes é difícil e tem dívidas imensuráveis. Jesus já disse no sermão profético, principalmente nessa época que a gente está passando, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos condições de suportar as atribulações pelas quais teremos que passar. Aí quando fala-se misericórdia de Deus, é fantástico. Porque a justiça cobra, da vida cobra, mas aí entra a misericórdia divina, na parte da reparação. Se eu plantei uma cultura só de pimenta ardida mesmo, fiz os atos e não pensei que a pimenta seria tão ardida assim, e fiz tudo. Na hora da colher, eu falei, gente, eu não consigo colher isso aqui sozinho, não consigo, impossível colher isso sozinho. Ah, mas você que plantou a pimenta, você é o responsável. Mas entra a misericórdia. Coloca-se outras pessoas para te ajudar, ou outros instrumentos para te ajudar a colher. Você é o responsável, você vai ter que fazer, você vai ter que encabeçar. Mas a misericórdia divina nos sustenta. Ela nos sustenta. O fardo é leve e o jugo é suave.
E quando a gente está nessa conexão com o divino, a misericórdia nos sustenta para a gente conseguir reparar. Quer ver um caso interessante? Livro Nosso Lar. André Luiz se encontra com a mãe dele, um espírito já venerando. E a mãe dele relata para ele a situação do pai dele no mundo espiritual. O pai dele já estava desencarnado. E ela fala para ele assim: André, teu pai está nas regiões umbralinas. Ele está lá engalfinhado com as duas amantes dele. Meu Deus, mãe! Sim, está engalfinhado com as duas amantes dele. São traumas psicológicos, emocionais e a situação é grave. Mas não se preocupe, André. Ele vai renascer e vai receber as duas amantes como suas filhas para aprender a amar verdadeiramente. E André, mas mãe, ele está todo perturbado. Como é que ele vai conseguir passar por uma aprovação dessa, por uma expiação dessa? Ele não tem estrutura emocional, psíquica para conseguir dar educação para essas meninas, para esses dois espíritos. A mãe não se preocupa, né? Eu vou estar do lado dele, eu serei a mãe delas. Gente, quando fala em misericórdia divina, entra um aspecto que a gente chama de amor, que a gente não tem ainda a condição de compreender. Aí a gente não tenta nem discutir. É uma área, a questão do amor, que age de uma forma que a gente só sente, mas para compreender é difícil. Na nossa visão ainda pequena, como que se explica uma mulher que foi traída uma vida inteira? Passou por dores e sofrimentos por causa da traição, e pelo amor vai educar aquelas duas amantes do seu marido. Isso é um amor. E a gente tem dificuldade de entender e compreender isso. E já caminhando para o final, para a gente voltar àquele caso do início da nossa fala, tem um livro que chama Cartas e Crônicas, escrito por Irmão X, que na verdade é Humberto de Campos, né? Ele passou a assinar Irmão X depois de um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier por causa dos descendentes de Humberto de Campos por questão de direito autoral. E no capítulo 6 desse livro tem toda uma mensagem que fala sobre tragédia no céu. Isso é muito interessante, me chamou a atenção, porque eu já sabia de um caso. Nós temos o nosso confrade Raul Teixeira de Niterói. Raul Teixeira de Niterói, Rio de Janeiro. No dia da tragédia do Grand Circus norte-americano, estava em Niterói. Tinha 11 anos. Ele ganhou o convite para ir no circo. E o pai dele não deixou ele. Logo em seguida, logo após a tragédia, a cidade inteira ficou sabendo, ele caiu em desespero. Muitos amigos dele, amigos da escola, morreram naquela tragédia. E ele se perguntava: mas por quê? Por que eles e não eu? Nisso, aparece para ele seu mentor, Camilo. Raul Teixeira, logo na mais tenra idade, já começou a sua mediunidade, né? Foi orar sua mediunidade ostensiva. E Camilo aparece para ele e dá-lhe uma explicação que é o que está nesse item 6 de Cartas e Crônicas. Diz essa crônica de Humberto de Campos que no ano de 177, na então Gália francesa, um grupo de patrícios romanos que ali residiam, centenas de patrícios, estava numa reunião. E eles estavam ali reunidos para fazer uma festa, receber um general romano chamado Lúcio Galo, que tinha se aposentado e era um general muito quisto pelo imperador César, e estava chegando em aposentadoria na cidade. E eles estavam reunidos num local que era um circo, entre aspas, que eles construíram. Sabe, na confluência de dois rios, Saône e Ródano, sabe, no sopé de uma colina chamada Colina de Forviere. Ali esses patrícios construíram um circo, onde mais de 20.000 pessoas já tinham perdido a vida, boa parte deles cristãos. E nessa reunião, que estava dirigindo os patrícios, Rafael Ató, nosso querido Lúcio Galo, o general, está chegando à cidade. Nós temos que fazer algo diferente para recepcionar. E eu quero aqui nessa reunião, junto com vocês, a gente decidir o que nós vamos fazer. Aí vieram as ideias. Nossa, vamos fazer um show com gladiadores. Eu falei assim, não, de fato, vamos fazer, só que tem uma questão.
Os nossos leões acabaram de chegar da África, eles ainda estão meio tensos, não estão querendo comer. Pode até fazer, sabe, mas não vamos ver como é que a gente vai fazer. As bailarinas, vamos fazer um show de bailarinas. Maravilha, vamos fazer um show de bailarinas. Nós precisamos mesmo levar alegria e tal. E vieram aquelas ideias mais esdrúxulas. Até que um infeliz lá no meio da multidão gritou bem: os cristãos às feras! Os cristãos às feras! E aquele povo todo maluco aplaudiu: isso, os cristãos às feras. Aí o tal de na reunião disse: maravilha, é isso mesmo. Só que nós vamos fazer diferente. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, junto com um soldado romano, vamos sair pela região toda e vamos pegar esses cristãos que não valem para nada, ainda falou assim, mulheres e crianças. Vamos reunir cerca de 1000 mulheres e crianças. E amanhã, na parte da tarde, vamos no nosso circo colocar paliçadas, embebê-las em parafinas e vamos colocá-las todas lá dentro e atar fogo na paliçada. De um outro lado, vamos soltar os cavalos ainda que já estão velhos, mas os auroques. Os auroques eram um boi, um bovino, que foi extinto no século XVII, 2 metros de altura, cujos chifres tinham cerca de 70 centímetros, pontiagudos. E aqueles que não morrerem pisoteados e não morrerem queimados vão conseguir a libertação numa pequena passagem que a gente vai deixar para eles passarem. E diz no final das cartas e crônicas, no item 6, Humberto de Campos faz referência sobre a grande tragédia de um circo na capital, o circo aqui no Brasil, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quando Raul Teixeira recebeu essa informação, ele entendeu. Nossa, era um desencarne coletivo? Era um resgate? Sim. Ele ficou com outra indagação. Mas por que, Camilo? Por que, Camilo, só agora, 18 séculos? E Camilo lhe respondeu: porque só agora eles se arrependeram. Viu a importância da vida, né? Joana de Ângeles nos traz uma mensagem muito interessante. Ela diz que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, e sim o mal que nós fazemos. Um bom domingo a todos. Muito obrigado.